Olá! Hoje nós vamos falar sobre comunicação, Bitcoin e o propósito de educar sobre o valor do dinheiro. Eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve Assessoria de Comunicação, uma empresa que há 43 anos transforma empresas, informação, profissionais liberais em notícia. Eu sou jornalista de formação, especialista em assessoria de imprensa, com mestrado em comunicação social e sócia fundadora da empresa que eu já qualifiquei. Agora, o Eduardo Magno, que é o nosso convidado de hoje para falar sobre comunicação, Bitcoin e o propósito de educar sobre o valor do dinheiro, ele é um artista gráfico que construiu uma sólida carreira no mercado editorial e digital. Ele teve passagens por grandes editoras como Globo e Segmento, fundou a Arte Brasil em 1998 e a Guaraná Digital em 2009, sempre voltado para a informação e para a comunicação, mas sua trajetória foi além da criação visual. Nos últimos anos, Eduardo passou a estudar economia, finanças, buscando compreender melhor os bastidores do sistema monetário e os seus impactos na sociedade. O seu grande propósito hoje, aí ele vai confirmar para a gente, né, é despertar a consciência das pessoas sobre o que a mídia tradicional não fala sobre o dinheiro, a inflação e o sistema financeiro. Nós vamos falar sobre a sua jornada, a influência da comunicação nesse processo e como a informação ou a falta dela molda a forma como nós lidamos com a economia. Muito prazer em recebê-lo aqui, Eduardo. Tudo bem com você? É minha honra, primeiro, Vera, obrigado por me convidar a participar do seu podcast. Comunicação é tudo. Que bom. Vamos ter informações relevantes hoje para passar, né? Porque a tua carreira sempre esteve ligada à comunicação. Perfeito. E ao design, né? Como foi tua trajetória até você fundar a Arte Brasil e a Guaraná Digital? Eu comecei muito cedo, com 14 anos eu entrei na Editora Globo lá como office boy, na época tinha essa função, né? E eu entrei no departamento de arte. E aí eu comecei, na época a gente fazia fotocomposição, não tinha a editoração como é vista hoje, era feito pestape. E eu trabalhava na fotocomposição, então eu aprendi muito cedo na prática isso. Aí eu fui fazer passei por outras editoras também. Na faculdade eu fui fazer design gráfico, ainda era não existia design gráfico, era educação artística na época. E acabou que a minha carreira começou como diretor de arte muito cedo. Então Sim. Eu fui, por conta de ter a experiência, eu consegui trabalhar em editoras e ganhava um bom salário, eu era muito jovem. E, em certo momento, eu resolvi montar a minha própria empresa, junto com a minha esposa Ellen. A gente, em 98, montou a Arte Brasil e começamos a fazer materiais impressos. Então, era a especialidade que eu tinha e, junto com ela, a gente começou a vender isso. Eram catálogos, na época, anúncios, né? Uma pequena agência que fazia materiais impressos. E com o advento da internet e, na verdade, com o advento do tablet e do smartphone, foi em 2009 que criou o iPhone, eu vi que ali poderia surgir um negócio novo que seria levar o que a gente estava acostumado dos impressos, então as revistas, porque eu sempre fui muito da área editorial, apesar de fazer publicidade e tal para os clientes, eu sempre gostei muito da área editorial, sempre trabalhei em editora. Sim. E muito com produção de livros e revistas. Então eu vi que com a criação, principalmente do tablet, eu falei, nossa, vai acabar acontecendo de a revista ir para isso, mas na época não se sabia como. Sim. Então a gente fundou a Guaraná Digital com o propósito de levar o que era impresso pro tablet, pro digital. Tá. Acabou que não foi do jeito que todo mundo imaginava. Porque, em princípio, todo mundo imaginava que seria uma revista ali que folhava, mesmo que a diagramação fosse diferente, que seria mais ou menos isso. Acabou que não é muito mais digital, é muito mais funcional hoje em dia, né? Percebe-se isso. Mas, enfim, na época a gente começou a fazer esse trabalho com a Guaraná Digital e a própria Guaraná Digital foi crescendo e tomando a sua forma porque ela não existia...
não tinha como a gente encaixar num formato que ainda não existia. Entendi. Então, ela foi criando e a gente foi desenvolvendo ferramentas de comunicação, como eu gosto de dizer, para clientes diversos. Que você já tinha na época. E a gente foi prospectando também, né? Então, a gente foi percebendo que existiam necessidades de comunicação e o cliente queria fazer uma plataforma para resolver determinado problema. Então, a gente se pautou muito no know-how de desenvolvimento e a gente acabou fazendo ferramentas para que as empresas pudessem se comunicar melhor. E qual foi esse momento, dentro desse contexto, que você percebeu que você queria ir além do design, da arte, do digital e entender mais sobre economia e sobre o mercado financeiro? Foi uma virada que aconteceu quando eu comecei a estudar a escola austríaca de economia, né? Então, Mises, Hayek, que dizem que, na verdade, a inflação não é a inflação que a gente conhece popularmente, que é o aumento o aumento de preços. Esse aí é um sintoma. A inflação, na verdade, é o aumento da base monetária. Então, quando eu descobri isso, eu descobri que o dinheiro que a gente conhece e no mundo todo, principalmente no Brasil, um pouco mais, é uma farsa, porque o governo pode imprimir dinheiro o quanto quiser e a gente sempre vai ter a inflação, então o nosso poder de compra sempre vai ser corroído. Então, quando eu descobri isso, ok, temos esse problema, qual que seria a solução? Na época, eu vi que uma das soluções seria o ouro, né? Então, você fala, o ouro resolve esse problema porque ele vai guardando valor ao longo do tempo, só que o ouro é um ativo complicado de você comprar, de você manter, de você saber se ele é verdadeiro, né? Pode ser falso, depois revender, é um ativo difícil, mas enfim, ele parecia ser uma solução para esse problema monetário. E aí, depois de um tempo, na verdade em 2021, eu descobri o Bitcoin. Eu já tinha tido contato com o Bitcoin e achei que era uma fraude, que aquilo não era para mim. Mas depois, estudando, eu tive um contato mais próximo. Eu li um livro que me marcou muito, que é o Padrão Bitcoin, do Saifedean Ammons, que eu recomendo para todo mundo, esse livro, que mudou assim completamente. Ele validou todo esse entendimento de dinheiro e fez com que eu visse o Bitcoin de uma outra maneira, entendesse que o Bitcoin é uma moeda descentralizada e, enfim, que tem todos os requisitos de um bom dinheiro. Não é mais uma farsa, então. Não dentro é mais dessa uma sua farsa. linha de e estudo. aí eu comecei a frequentar eventos, comecei a ler outros livros também, né? Tem um livro nacional muito bom do Renato Amoedo e do Alan Chiran também, o Bitcoin Black Pill, que também é muito bom, é uma referência nacional. E aí eu conheci essa turma pessoalmente, comecei a frequentar os eventos e aí eu fui mergulhando. E em certo momento eu falei, é aquela coisa, né? Você descobre e você quer contar para todo mundo, querer salvar. E aí foi aí que eu resolvi abrir meus canais de YouTube e Instagram para contar isso e falar para mais pessoas e tentar despertar outras pessoas. E a comunicação como entra nesse processo? E a comunicação foi nesse sentido, né? De querer avisar outras pessoas que o que está sendo dito, porque o que acontece? O Bitcoin ele era visto até bem pouco tempo atrás como uma moeda de golpista, de estelionatário, ou então de quem usa para meios escusos. Só que não é assim. Ele lavagem também de dinheiro, lavagem né? de dinheiro, só que hoje em dia sempre, né, se lava muito mais dinheiro com notas do que com Bitcoin. Então, não é por isso que a gente vai proibir notas, né? Então, e aí eu vi que havia um entendimento por conta de uma falta de informação correta, principalmente dos veículos de comunicação. Então, eu falei, pô, eu acho que eu preciso... E eu via muita gente muito boa também falando. Eu falei, eu vou ecoar isso, né? Eu vou ajudar a tentar comunicar de uma forma correta. Isso mudou quando o Elon Musk passou a comprar... É muito, muito louco. É uma coisa que aconteceu que todas as notícias que saíam de Bitcoin era uma coisa para bandido. Então, isso saía na mídia. Quando o Elon Musk anunciou que ele
entesourou, né, guardou em tesouraria uma quantidade relevante de Bitcoin, mudou. Aí o Jornal Nacional já soltou, não, olha lá o Bitcoin, e a imprensa passou a ver o Bitcoin com outros olhos. Hoje já se avançou bastante, que todos os bancos já oferecem Bitcoin, existem grandes empresas que já estão comprando Bitcoin, existe até um caso da MicroStrategy, que é do Michael Saylor, uma empresa americana, que ele avança muito, ele é uma pessoa que fala muito sobre Bitcoin e a empresa dele é uma empresa de tecnologia, mas ela vale muito mais hoje por conta da quantidade de Bitcoin que ela tem do que propriamente do serviço que ela presta. Isso é uma coisa muito interessante. Então, e você acha que tem uma falta de educação financeira no Brasil? Porque, por exemplo, para todo mundo achar que o Bitcoin é um vilão e você ter estudado e verificado que isso não é verdade, a gente conclui que existe uma falta de educação financeira, certo? E como é que a imprensa contribui para essa desinformação? Primeiro, a imprensa contribui não contando a verdade que, na verdade, a inflação vem do aumento da base monetária. Isso é uma coisa verificável no site do próprio Banco Central. Você consegue ver lá o M2 e muitas pessoas não sabem que existe isso. O aumento da base monetária faz com que o dinheiro perca o valor, né? Claro, isso é evidente. Se eu tenho uma quantidade de dinheiro e a gente começar a imprimir, ele vai valer menos. Claro. Isso é evidente. Só que não é falado, isso não é explicado. Então, eu acho que sim, falta um avanço da imprensa para poder explicar isso. E também, até hoje em dia, por exemplo, o meu filho tem agora, que já é um avanço, ele tem na escola... ele aprende sobre dinheiro, sobre financeiro, né? Economia primária, mas ele já tem essa matéria na escola, mas não explica isso, né? Então explica como que ele pode comprar, como que ele pode vender e tal, mas não conta alguns detalhes que eu acho que são importantes, né? Eu acabo fazendo isso em casa, mas... Por exemplo, a diferença entre Bitcoin e criptoativos, que muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Perfeito. Seria isso? Isso é um outro detalhe, é um outro ponto que é muito importante, como, por exemplo, essa grande diferença, né? O Michael Saylor, que é esse cara que eu falei antes, ele tem uma frase célebre dele que ele fala... Acho que a jornalista pergunta para ele qual é o segundo melhor, né? O Bitcoin é o melhor, então qual é o segundo melhor? Ele falou, não existe segundo melhor. Existe o Bitcoin e existe todas as outras. E isso é verdade, porque só o Bitcoin é descentralizado. Então, só o Bitcoin não tem um ente por trás, um dono. E ele é descentralizado, ele funciona independente do que quer que aconteça. Todas as outras criptomoedas, qualquer uma outra, elas têm um ente, têm um dono. Então, isso faz com que essa pessoa ela possa manipular o valor, inflando a quantidade de moedas, ou simplesmente fazendo qualquer outro tipo de jogo, né? Então, mexendo no código, enfim, existem diversos acontecimentos que fazem com que você não possa acreditar do mesmo jeito que o Bitcoin. Ele não resolve o mesmo problema que o Bitcoin resolve. Entendi. E assim, para quem está começando a se interessar por educação financeira e quer entender melhor o mercado, quais são os primeiros passos? O que você recomenda? Eu recomendo para quem quer entender sobre Bitcoin, né? Porque sobre o mercado eu nem sou um especialista nisso, eu não posso falar, mas... A primeira coisa é entender essa grande diferença. Então, qualquer outro ativo, como um exemplo que a gente pode dar agora é o do Milei, que aconteceu recentemente na Argentina. O Trump fez a mesma coisa, só que eles se portaram de forma diferente, né? O Trump lançou uma meme coin. Meme coin é o pior de todos os outros, é o pior que pode ter, né? Que é um meme, é uma figurinha, é uma brincadeira de criança. E aí você colocar dinheiro nisso... sem entender que isso é uma brincadeira de criança, porque cada um faz o que quer com o dinheiro, concorda? Eu não posso dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro, mas você fazer isso sem saber, não, eu vou apostar aqui porque isso
vai me trazer retorno, porque isso é um investimento. Não, você está sendo enganado. Então, no caso do Milei, eu acho que até ele foi enganado, entendeu? Então, nem ele sabia, porque eu acho que ele tem muito mais a perder com toda essa história do que a ganhar. Enfim, então é muito importante que se entenda que qualquer outra criptomoeda você vai sofrer esse risco, e memecoin, então, é brincadeira de criança. E aí, entendendo isso, você procurar conhecer um pouco mais como funciona o Bitcoin. Esse livro que eu expliquei do Bitcoin Standard é uma referência muito boa. Existem canais no YouTube diversos. Você tem canal que trata sobre isso? Eu tenho um canal. Qual que é seu canal? Edu Magno BTC. Certo. Mas existem muitos outros, mas eu acho que é importante, quando a pessoa está procurando, entender se o youtuber lá, seja lá quem for o especialista, estiver falando sobre outras criptomoedas, assista, mas já com o pé atrás, porque pode ser que ele tenta te vender alguma vantagem. E o Bitcoin, ele não rende, né? Muita gente me pergunta, às vezes faz comentário lá nos meus canais, mas eu vou receber quanto de rendimento? Não, se alguém te oferecer rendimento, ele está tentando te enganar, porque não existe isso. Ele é uma boa reserva de valor. Então, por um acaso, ele está aumentando, porque tem muita gente comprando. Existem baleias, que a gente chama, que são os grandes bancos, estão entrando agora. Então, muita gente comprando, diminui a oferta e aí aumenta o preço. Mas ele é uma boa reserva de valor. E como é que você vê, assim, a gente já encerrando, que é uma pena, né? Mas como é que você vê o futuro do dinheiro? Porque, na verdade, a gente está vendo uma mudança radical nisso, né? Perfeito. Você concorda. Como é que você vê as próximas décadas em relação ao dinheiro e ao sistema financeiro global? Muito bom. Primeiro, eu não acho que o Bitcoin é um investimento. Então, eu acho, e aí vale um pouco de gancho com aquela sua outra pergunta, o melhor que você tem a fazer é investir em conhecimento. Então, para mim, o investimento é em conhecimento ou em coisas que você consegue fazer com o seu trabalho para ganhar mais, né, fazer dinheiro e aí comprar o Bitcoin, que para mim é a melhor reserva de valor que existe. Então, invista em conhecimento e aí é muito importante você ter conhecimento, porque eu acho que os criptoativos, e aí abre para todas as outras, porque existem moedas que têm a sua função, e aí acho que nós não temos tempo para explanar sobre isso, mas é importante que você aprenda a usar, porque no futuro isso vai ser muito utilizado. As inteligências artificiais que estão vindo com toda a força, elas vão começar a usar esses criptoativos. O próprio robozinho vai ter uma moedinha que ele vai comprar de outro robozinho. Então, se a gente começa a pensar isso, dá um tilt na nossa cabeça, mas isso vai acontecer. E se você não tiver estudado, não tiver o mínimo tato sobre isso, você pode cair em golpe, você não vai conseguir gerar negócio, gerar compra e venda em poucos anos, né? Então, eu recomendo que as pessoas invistam em conhecimento. Tá certo, é uma boa recomendação. Eu acho que com isso todos acabam crescendo. A pior coisa que tem é você nadar num mar que você não sabe o que tem ali, Perfeito. né? Então, acho que essa sua recomendação é muito importante. E eu te pergunto, tem algo que eu não tenha perguntado e que você gostaria de falar? Eu vou fazer um evento em Jundiaí, que é a cidade que a gente está morando, em março, para reunir pessoas que pensam sobre isso, que querem. Então, se alguém tiver interesse, edumagno.com.br, tem lá todas as informações. E é isso. E é isso que eu ia dizer agora. Foi um prazer conversar com você. Ficou muito claro como é que a informação ou a falta dela, né, impacta diretamente a forma como hoje nós lidamos com o dinheiro. E muito obrigado. É um mercado em transição e foi muito importante ouvir o seu esclarecimento, a sua lucidez em relação ao tema. Agora, você já falou, mas tem algum outro jeito? Como é que as pessoas podem acompanhar mais do seu trabalho e aprender mais sobre esse universo? É através do site? edumagno.com.br, lá tem todas as links, as informações para todas as e tal. redes sociais. Muito obrigada pela tua participação e eu agradeço a permanência de vocês até agora, esperando vê-los no nosso próximo episódio, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.